Um milionário perde tudo após um acidente. Abandonado por todos, só a empregada fica ao seu lado. O que acontece muda suas vidas para sempre. A chuva batia forte contra as janelas do Hospital São Vicente quando Ricardo Mendoza abriu os olhos pela primeira vez em semanas. O silêncio do quarto particular contrastava com o barulho ensurdecedor que ecoava em sua mente. O som metálico do acidente que mudaria sua vida para sempre. Seus dedos tremeram ao tentar mover as pernas. Nada. Apenas o vazio gelado de uma realidade que se recusava a aceitar. O médico havia sido claro. As lesões na medula espinhal eram irreversíveis. Suas pernas, que um dia correram pelos corredores da Corporação Mendoza, agora eram apenas um peso morto sob os lençóis brancos do hospital. Senhor Ricardo, a voz suave cortou seus pensamentos sombrios. Era Carla, a empregada que cuidava de sua mansão há alguns anos. Seus olhos castanhos demonstravam uma preocupação genuína que ele não via há muito tempo no rosto das pessoas ao seu redor. "O que você está fazendo aqui?" Ricardo perguntou, sua voz rouca depois de tantos dias em silêncio. "Onde está minha esposa?" Carla hesitou, suas mãos nervosas ajeitando o pequeno buquê de flores silvestres que trouxera. "Senhora Isabela, ela não tem vindo muito, senhor. Está resolvendo assuntos importantes." A mentira piedosa não enganou Ricardo. Ele conhecia bem demais os assuntos importantes de Isabela. Durante anos, fingiu não saber sobre seus encontros discretos, sobre as saídas prolongadas, sobre o perfume masculino que às vezes sentia em suas roupas. Enquanto ele construía um império empresarial, ela construía uma vida paralela. "E meu sócio, Fernando, os diretores da empresa vieram me visitar." O silêncio de Carla foi mais eloquente que qualquer resposta. Ela se aproximou da janela, fingindo arrumar as cortinas, mas Ricardo percebeu as lágrimas que ela tentava esconder. "Conte-me a verdade, Carla. Eu mereço saber." A mulher de cabelos escuros se virou, revelando um rosto marcado pela tristeza. Eles estão dizendo que o senhor não vai poder mais dirigir a empresa, que precisa de alguém com capacidade total." As palavras atingiram Ricardo como uma segunda colisão. Durante 15 anos, ele havia transformado uma pequena construtora familiar em um dos maiores conglomerados do país. Seu nome estava em edifícios, shopping centers, empreendimentos que mudaram a paisagem da cidade. E agora, tudo estava sendo questionado por causa de duas pernas que não funcionavam mais. "Fernando assumiu meu lugar." "Temporariamente", ele disse, mas... Carla engoliu seco. "As pessoas estão comentando que pode ser permanente." Ricardo fechou os olhos, sentindo o peso da traição. Fernando não era apenas seu sócio, era seu melhor amigo desde a faculdade. Foram eles que sonharam juntos com aquele império, que passaram noites em claro, planejando cada projeto, cada expansão. E agora, na primeira oportunidade, ele estava tomando tudo para si. "Meus filhos vieram me ver. O senhor Rodrigo está viajando a negócios. E a senhorita Marina, ela disse que está muito ocupada com os estudos na Europa." Mais abandono, mais solidão. Ricardo percebeu que sua fortuna havia comprado muitas coisas, mas não havia comprado lealdade, não havia comprado amor. Não havia comprado alguém que ficasse ao seu lado quando tudo desmoronasse, exceto por Carla. A simples empregada que ganhava um salário modesto para manter sua casa em ordem, mas que ali estava, no hospital, trazendo flores silvestres e uma presença reconfortante. "Por que você veio, Carla? Por que você está aqui?" Ela se aproximou da cama, seus passos hesitantes. Porque o senhor sempre foi gentil comigo. Nunca me tratou apenas como uma funcionária. Quando minha mãe ficou doente no ano passado, o senhor pagou todas as despesas médicas sem eu pedir. Quando eu precisei faltar para cuidar dela, o senhor disse que minha família era mais importante que qualquer trabalho." Ricardo se lembrou. Dona Esperança, uma senhora de sorriso doce que às vezes vinha buscar a filha no fim do expediente.
Ela havia desenvolvido uma doença grave e Carla estava desesperada, sem recursos para o tratamento. Para ele, havia sido um gesto simples, afinal, o que representava alguns milhares para alguém que movimentava milhões. Mas para Carla, representara a vida de sua mãe. Como ela está? Bem melhor, graças ao Senhor. Os médicos dizem que está totalmente curada. Lágrimas escorreram pelo rosto de Ricardo. Não de tristeza, mas de uma emoção que não conseguia nomear. Durante anos, acumulara riquezas, poder, influência, mas ali estava descobrindo que a única coisa que realmente importava era a gratidão sincera daquela mulher simples. Carla, preciso que você saiba de uma coisa. Provavelmente vou perder tudo. A empresa, a fortuna, talvez até a mansão. Isabela já deve estar preparando o divórcio com a ajuda dos melhores advogados. Você deveria procurar outro emprego. Carla se sentou na cadeira ao lado da cama, suas mãos calejadas pelo trabalho doméstico, tocando delicadamente a mão de Ricardo. Senhor Ricardo, o Senhor me deu a coisa mais preciosa que existe, esperança. Quando minha mãe estava morrendo, o Senhor me deu esperança. Agora é minha vez de dar esperança ao Senhor. Você não entende, Carla. Eu não sou mais o homem que fui. Estou quebrado em todos os sentidos. O Senhor continua sendo a mesma pessoa por dentro. O acidente não mudou seu coração. Ricardo olhou para aquela mulher que mal conhecia verdadeiramente, apesar de ela trabalhar em sua casa há tanto tempo. Sempre a via como parte da paisagem, cumprimentava-a educadamente, pagava seu salário em dia, mas nunca havia realmente conversado com ela. Nunca havia percebido a força que emanava de sua simplicidade. Conte-me sobre você, Carla, sua família, seus sonhos. Eu percebi que nunca realmente perguntei. Um sorriso tímido iluminou o rosto dela. Não há muito o que contar, senhor. Sou filha única. Minha mãe criou-me sozinha. Sempre trabalhei desde muito nova para ajudar em casa. Estudei apenas até o ensino médio, mas sempre sonhei em fazer faculdade de enfermagem. Por que enfermagem? Porque gosto de cuidar das pessoas. Quando alguém está sofrendo, eu sinto vontade de ajudar, de fazer com que se sintam melhor. Ricardo percebeu que aquele sonho fazia todo sentido. Carla tinha um dom natural para cuidar, para confortar. Estava ali, cuidando dele, quando todos os outros haviam virado as costas. E namorados? Alguém especial em sua vida? Carla baixou os olhos, um rubor tomando suas bochechas. Nunca tive tempo para essas coisas. Sempre estive focada no trabalho e em cuidar da minha mãe. Naquele momento, Ricardo viu Carla com outros olhos. Não era apenas a empregada eficiente que mantinha sua casa impecável. Era uma mulher jovem, de beleza natural e singela, que havia sacrificado sua própria vida para cuidar de quem amava. Era alguém que entendia de verdade o significado de lealdade e dedicação. Senhor Ricardo, Carla disse, interrompendo seus pensamentos. Eu trouxe uma coisa para o senhor. Ela abriu a bolsa simples e retirou um envelope amarelado. São cartas que minha avó escrevia para meu avô quando ele estava na guerra. Ela sempre me disse que nos momentos mais difíceis, as palavras certas podem ser a diferença entre desistir e continuar lutando. Ricardo abriu o envelope e leu a primeira carta. As palavras escritas à mão, com caligrafia cuidadosa, falavam sobre esperança, sobre acreditar que dias melhores viriam, sobre o amor que supera qualquer obstáculo. Sua avó era uma mulher sábia. Ela sempre dizia que Deus coloca as pessoas certas em nossa vida exatamente quando mais precisamos delas. Naquele momento, como se o universo quisesse provar as palavras da avó de Carla, a porta do quarto se abriu bruscamente. Isabela entrou, acompanhada de Fernando e de um homem de terno caro que Ricardo não reconheceu. Ricardo, querido! Isabela se aproximou com um sorriso falso que não conseguia esconder a frieza em seus olhos. Que bom ver você acordado. Trouxe Fernando e nosso advogado, Dr. Augusto, para resolvermos algumas questões importantes.
Carla se levantou imediatamente, intimidada pela presença das outras pessoas. Vou deixá-los conversarem, ela murmurou, dirigindo-se à porta. Carla, espere! Ricardo segurou sua mão. Fique, por favor. Isabela franziu o senho, claramente incomodada. Ricardo, precisamos de privacidade para tratar de assuntos familiares. Carla faz parte desta família mais do que qualquer pessoa nesta sala. O comentário causou um silêncio constrangedor. Fernando tossiu, tentando quebrar a tensão. Ricardo, amigo, precisamos conversar sobre a empresa. Sua ausência está causando instabilidade. Os investidores estão nervosos. Minha ausência ou sua ambição, Fernando? Não seja injusto. Estou tentando salvar o que você construiu, mas preciso de autoridade total para tomar as decisões necessárias. Ricardo percebeu a armadilha. Eles não estavam ali por preocupação ou solidariedade. Estavam ali para formalizar sua exclusão, para tomar controle legal de tudo que ele havia construído. E você, Isabela, também veio aqui para salvar alguma coisa? Ela hesitou, suas mãos nervosas brincando com as joias caras que ele havia dado a ela. Ricardo, precisamos ser realistas. Sua condição mudou tudo. Precisamos pensar no futuro, nas necessidades práticas. Que necessidades práticas? O advogado se adiantou, abrindo uma pasta cheia de documentos. Senhor Ricardo, preparei alguns papéis que facilitarão a transição. Transferências de poderes, procurações, divisão de bens. Considerando sua nova situação, seria prudente organizar tudo enquanto ainda tem clareza mental. A insinuação era clara. Ele estava sendo tratado como um incapacitado mental, além de físico. Carla, que havia permanecido em silêncio, deu um passo à frente. Com licença, ela disse, sua voz tremendo, mas determinada. Vocês estão falando como se o Sr. Ricardo fosse uma pessoa diferente. Ele continua sendo a mesma pessoa inteligente e capaz de sempre. Um acidente nas pernas não muda isso. Isabela a encarou com desdém. Desculpe, mas acho que funcionários não deveriam opinar sobre assuntos familiares. Talvez os funcionários sejam os únicos que realmente se importam com esta família. A tensão no quarto era palpável. Ricardo observava aquela cena com uma mistura de revolta e admiração. Carla, uma mulher simples e sem poder, estava defendendo-o contra pessoas que supostamente o amavam, mas que claramente só se importavam com sua fortuna. Saiam, Ricardo disse, sua voz cortante. Todos vocês. Saiam do meu quarto agora. Ricardo, seja sensato. Fernando tentou argumentar. Eu disse para saírem. O grito ecoou pelo corredor, fazendo enfermeiros correrem para ver o que estava acontecendo. Isabela, Fernando e o advogado se retiraram rapidamente, mas não antes de Isabela sussurrar algo ameaçador sobre decisões precipitadas. Quando ficaram sozinhos novamente, Ricardo segurou a mão de Carla com força. Obrigado por ter me defendido quando ninguém mais fez. Eu sempre estarei ao seu lado, Sr. Ricardo, não importa o que aconteça. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era mais apenas a relação entre patrão e empregada. Era o início de uma conexão humana verdadeira, forjada na adversidade e temperada pela lealdade genuína. Lá fora, a chuva continuava caindo, mas dentro daquele quarto de hospital, uma nova história estava começando. Uma história de queda e reconstrução, de traição e lealdade, de descobrir que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente vale a pena. Ricardo não sabia ainda, mas aquela mulher simples que trouxera flores silvestres seria a chave para sua redenção. E Carla não imaginava que sua lealdade seria testada de formas que jamais poderia antever. A tempestade estava apenas começando. Dias se passaram desde a confrontação no quarto do hospital, e Ricardo começava a perceber a extensão real de sua nova realidade.
A fisioterapia era dolorosa, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Cada movimento que tentava fazer com as pernas era um lembrete cruel de sua limitação. Carla chegava todos os dias no hospital logo cedo, sempre trazendo algo especial. Às vezes eram flores do jardim da casa de sua mãe, outras vezes eram livros emprestados da biblioteca municipal, ou simplesmente sua presença reconfortante e conversas que faziam Ricardo esquecer, por alguns momentos, de sua condição. "Bom dia, Sr. Ricardo", ela disse naquela manhã, entrando com um sorriso que iluminava o quarto cinzento do hospital. "Trouxe uma surpresa para o senhor. Carla, você não precisa trazer nada. Sua presença já é suficiente." Ela corou ligeiramente com o comentário, mas continuou. "Minha mãe preparou um bolo de cenoura, daqueles caseiros que ela fazia quando eu era pequena. Pensei que o senhor pudesse gostar." Ricardo observou enquanto ela abria o recipiente plástico simples, revelando um bolo dourado e perfumado. O contraste com as refeições caras dos restaurantes que estava acostumado era gritante, mas de alguma forma, aquele bolo feito com carinho parecia mais especial que qualquer iguaria sofisticada. "Dona Esperança fez isso para mim?" Ela disse que queria retribuir um pouquinho da bondade que o senhor teve conosco. E ela também mandou um recado. "Que recado?" Carla hesitou, suas mãos nervosas ajeitando a colcha da cama. "Ela disse que conheceu seu pai quando era jovem. Ele era um homem simples que trabalhava como carpinteiro antes de conseguir abrir a pequena construtora. Dona Esperança disse que ele era gentil com todos, independentemente de classe social." Ricardo ficou em silêncio. Seu pai havia morrido quando ele ainda era adolescente, deixando-lhe uma pequena empresa que ele transformou em império. Mas com o crescimento dos negócios, havia perdido contato com as raízes humildes da família. "Meu pai, eu quase não me lembro dele conversando com pessoas simples. Só me lembro dos negócios, das reuniões." Dona Esperança disse que ele sempre cumprimentava a todos na rua, que ajudava quem precisava, sem fazer alarde. Ela acha que o senhor herdou isso dele, mas talvez tenha esquecido no meio de tanta correria. Naquele momento, a porta do quarto se abriu abruptamente. Isabela entrou sozinha, usando um vestido caro e joias, que Ricardo reconheceu como sendo presentes que havia dado a ela em aniversários passados. "Ricardo, precisamos conversar." Sua voz era fria, calculista. "A sós." Carla imediatamente se levantou para sair, mas Ricardo segurou sua mão. "Fique, Carla. O que Isabela tem para dizer pode ser dito na sua presença." "Ricardo, não seja ridículo. São assuntos conjugais privados." "Conjugais?" Ricardo riu amargamente. "Desde quando você se preocupa com nosso casamento?" Isabela olhou nervosamente para Carla, claramente desconfortável com a presença da empregada. "Está bem, mas que seja rápido. Vim trazer os papéis do divórcio." A palavra caiu como um machado no silêncio do quarto. Carla apertou involuntariamente a mão de Ricardo, sentindo a tensão que tomou conta de seu corpo. "Divórcio?" Ricardo repetiu, embora já esperasse por aquilo. "Sejamos práticos, Ricardo. Nossa vida mudou completamente. Você não pode mais me dar o que eu preciso, o estilo de vida que mereço. É melhor para todos nós seguirmos em frente. E Fernando, ele faz parte desses planos práticos?" Isabela não conseguiu esconder o rubor que tomou suas bochechas. "Fernando é apenas um amigo que está me ajudando neste momento difícil. Um amigo que assumiu minha empresa e agora vai assumir minha esposa. Não seja grosseiro. Fernando está tentando salvar o que restou dos seus negócios. Se você assinasse as procurações que ele preparou, talvez ainda pudesse manter alguma coisa." Ricardo percebeu a chantagem emocional. Isabela estava tentando fazê-lo sentir-se culpado por não entregar voluntariamente tudo que havia construído. Olhou para Carla e viu em seus olhos uma indignação silenciosa que espelhava seus próprios sentimentos. "E nossos filhos, Rodrigo e Marina, sabem dos seus planos? Eles entendem que estou fazendo o melhor para todos. São adultos, Ricardo.
sabem que a vida às vezes exige decisões difíceis. Decisões difíceis ou decisões convenientes. Isabela suspirou, fingindo paciência. Ricardo, você está sendo irracional. Sua condição mudou tudo. Não posso passar o resto da minha vida cuidando de uma pessoa com deficiência. A palavra cortou o ar como uma lâmina. Carla se levantou bruscamente, seus olhos brilhando de raiva contida. Como a senhora pode falar assim? Carla disse, sua voz tremendo de emoção. O senhor Ricardo continua sendo o mesmo homem inteligente, gentil e corajoso de sempre. Se a senhora não consegue enxergar isso, talvez seja a senhora que tenha alguma limitação. Isabela a encarou com desprezo. Uma empregada não deveria se intrometer em assuntos que não entende. Eu entendo de lealdade, entendo de ficar ao lado de quem amamos nos momentos difíceis. Isso a senhora parece não entender. Lealdade? Isabela riu com escárnio. Você é paga para estar aqui, é seu trabalho. Ninguém me paga para estar neste hospital todos os dias. Ninguém me paga para trazer flores, para conversar, para me preocupar. Eu faço isso porque me importo verdadeiramente. Ricardo observava aquele embate com uma mistura de orgulho e emoção. Carla, uma mulher simples e sem poder, estava enfrentando Isabela com uma coragem que ele próprio admirava. Chega! Isabela gritou. Ricardo, ou você manda essa empregada sair ou eu vou embora agora. Então vá embora, Ricardo disse calmamente. E leve seus papéis de divórcio. Não vou assinar nada hoje. Você vai se arrepender dessa decisão. Sem minha assinatura, você não conseguirá manter nem a casa. Talvez eu não precise de uma casa tão grande para ser feliz. Isabela saiu batendo a porta, deixando um silêncio pesado no quarto. Carla se aproximou da janela, tentando controlar as lágrimas que ameaçavam cair. Carla, olhe para mim! Ela se virou, revelando olhos marejados. Desculpe, senhor Ricardo, não deveria ter me intrometido. Não é meu lugar. Seu lugar é exatamente onde você está, ao meu lado. As palavras saíram com mais intensidade do que Ricardo pretendia. Carla o encarou, surpresa com a declaração. Senhor Ricardo, Carla, preciso lhe dizer algo. Nestes dias que você tem vindo aqui, eu comecei a ver você de forma diferente. Você não é apenas a empregada que trabalha na minha casa. Você é... Ele parou, inseguro sobre como continuar. Como explicar que estava desenvolvendo sentimentos por alguém que mal conhecia verdadeiramente? Como admitir que sua presença havia se tornado a parte mais importante de seus dias? O que eu sou, senhor Ricardo? Você é a primeira pessoa em anos que me olha e vê quem eu realmente sou, não o que eu possuo. Carla se aproximou lentamente, suas mãos tremendo ligeiramente. E quem o senhor realmente é? Eu não sei mais. Passei tanto tempo sendo o empresário bem-sucedido, o milionário poderoso, que esqueci quem era antes de tudo isso. Mas quando estou com você, sinto que posso descobrir novamente. Naquele momento, algo mudou entre eles. O ar do quarto pareceu ficar carregado de uma eletricidade diferente, uma conexão que ia além das circunstâncias que os haviam aproximado. Senhor Ricardo, eu também sinto algo diferente, mas tenho medo. Medo de quê? Medo de estar aproveitando de um momento de fragilidade do Senhor. Medo de que quando tudo isso passar, o Senhor perceba que eu sou apenas uma empregada simples, que não tem nada a oferecer para alguém como o Senhor. Ricardo estendeu a mão, tocando delicadamente o rosto de Carla. Você me oferece a coisa mais preciosa que existe, um coração verdadeiro. Lágrimas rolaram pelas bochechas de Carla. Minha vida sempre foi muito simples. Nunca sonhei com coisas grandes, nunca quis riqueza ou luxo, só sempre quis ser amada de verdade por alguém que me valorizasse. E você acha que eu não posso ser essa pessoa? Nossos mundos são muito diferentes, senhor Ricardo. As pessoas vão dizer que eu estou me aproveitando da situação, que sou uma interesseira. As pessoas sempre têm algo para dizer. A questão é, o que você sente? Carla fechou os olhos como se tentasse encontrar coragem dentro de si mesma.
Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova em seu olhar. Eu sinto que encontrei alguém especial no momento em que menos esperava. Sinto que quero cuidar do Senhor não porque é meu trabalho, mas porque meu coração pede para fazer isso. Ricardo sorriu, o primeiro sorriso genuíno desde o acidente. Então pare de me chamar de Sr. Ricardo. Meu nome é Ricardo, apenas Ricardo. Ricardo, ela repetiu, testando como soava seu nome sem formalidades. Ricardo, eu quero que saiba que, aconteça o que acontecer, eu vou estar aqui. Não vou abandoná-lo como os outros fizeram. Mesmo que isso signifique enfrentar julgamentos, comentários maldosos, pessoas que vão questionar suas intenções. Mesmo assim. Porque quando você ama alguém de verdade, você não abandona essa pessoa na primeira dificuldade. A palavra amor pairou no ar entre eles. Nenhum dos dois havia dito explicitamente, mas ambos sabiam que era exatamente isso que estava crescendo entre eles. Naquele momento, a enfermeira entrou no quarto para os medicamentos da tarde, interrompendo a atmosfera íntima que se havia criado. Mas algo fundamental havia mudado. Ricardo e Carla não eram mais apenas o patrão em recuperação e a empregada leal. Eram duas pessoas descobrindo um ao outro em meio à tempestade. Mais tarde, quando Carla se preparava para ir embora, Ricardo a segurou pela mão uma última vez. Carla, há algo que você precisa saber. Provavelmente vou perder quase tudo. A casa, a empresa, grande parte da fortuna. Se você ficar comigo, nossa vida vai ser muito mais simples do que você está acostumada. Carla sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Ricardo, eu nunca tive uma vida luxuosa. Simples para mim não é castigo, é lar. Quando ela saiu, Ricardo ficou sozinho com seus pensamentos. Pela primeira vez desde o acidente, não estava pensando no que havia perdido, mas no que poderia ganhar. Havia descoberto que, às vezes, a vida precisa nos derrubar completamente para que possamos nos levantar da forma certa. Lá fora, Carla caminhava pelas ruas da cidade com o coração acelerado. Sua vida, que sempre seguiu um curso previsível e modesto, estava prestes a tomar um rumo completamente inesperado. E pela primeira vez, ela não tinha medo do desconhecido. A tempestade estava longe de terminar, mas no meio dela, duas pessoas haviam encontrado abrigo uma na outra. Semanas se passaram desde que Ricardo havia deixado o hospital. A casa que antes simbolizava seu sucesso agora parecia estranha e vazia. Os corredores amplos ecoavam seus passos, ou melhor, o som da cadeira de rodas que havia se tornado sua nova realidade. Carla continuava trabalhando ali, mas agora sua presença tinha um significado completamente diferente. Naquela manhã, Ricardo estava em sua biblioteca pessoal, tentando organizar documentos importantes, quando ouviu vozes alteradas vindas da entrada principal. Era Isabela, acompanhada de Fernando e alguns homens que não reconheceu. Carla, chame o Ricardo. Temos assuntos urgentes para resolver. A voz de Isabela ecoou pela casa. Senhora Isabela, o Ricardo está descansando. Talvez seja melhor agendar uma visita. Carla respondeu, tentando manter a compostura. Eu ainda moro nesta casa e não preciso agendar nada com uma empregada. Ricardo decidiu aparecer, dirigindo sua cadeira de rodas até a entrada. O que viu o deixou profundamente perturbado. Fernando estava acompanhado de dois homens de terno, claramente advogados, e carregavam várias pastas com documentos. Que reunião é esta? Ricardo perguntou, sua voz firme apesar da apreensão. Fernando se adiantou, tentando parecer amigável. Ricardo, amigo, trouxe ótimas notícias. Consegui salvar parte da empresa, mas preciso que você assine alguns documentos hoje mesmo. Que tipo de documentos? Transferências necessárias para manter os negócios funcionando. Com sua situação atual, os investidores estão exigindo garantias de continuidade. Ricardo olhou para os papéis que Fernando estendia.
Eram documentos densos, cheios de termos jurídicos complexos. Preciso de tempo para analisar tudo isso com calma. Não temos tempo, Ricardo. Os prazos são apertados. Se não assinarmos hoje, podemos perder contratos importantes. Carla se aproximou discretamente de Ricardo, seus olhos demonstrando preocupação. Ela também percebera que algo não estava certo naquela pressa toda. Fernando, vocês são amigos há anos. Por que não me explica exatamente o que está acontecendo? Isabela interveio impaciente. Ricardo, pare de ser teimoso. Fernando está tentando ajudar, mas você precisa cooperar. Cooperar assinando documentos que nem li. Um dos advogados se adiantou. Senhor Ricardo, como seu advogado temporário, posso assegurar que tudo está em ordem. São apenas formalidades para manter sua empresa funcionando. Meu advogado temporário? Eu não o conheço e não o contratei. Com sua incapacidade atual, sua esposa e seu sócio assumiram a responsabilidade de tomar decisões urgentes. A palavra incapacidade atingiu Ricardo como um soco. Carla deu um passo à frente, indignada. O Ricardo não é incapaz de nada. Ele está perfeitamente lúcido e pode tomar suas próprias decisões. Fernando olhou para Carla com irritação. Desculpe, mas assuntos empresariais não dizem respeito à empregada doméstica. Talvez não digam respeito, mas dizer que alguém é incapaz quando não é, isso sim não deveria acontecer. Carla respondeu, corajosa. Isabela se aproximou de Ricardo, tentando uma abordagem mais suave. Querido, eu sei que está confuso com tudo o que aconteceu, mas precisa confiar em nós. Somos sua família. Família? Ricardo riu amargamente. Que família, Isabela? A família que me abandonou no hospital. A família que está aqui apenas quando precisa de assinaturas? Não seja dramático. Estivemos ocupados tentando salvar o que você construiu. Naquele momento, Carla se lembrou de algo importante. Ricardo, posso falar com você em particular? Fernando protestou. Não temos tempo para conversas particulares com empregados. Ela não é apenas uma empregada, Ricardo disse firmemente. É a única pessoa em quem confio completamente. Carla, vamos para a minha biblioteca. Dentro da biblioteca, Carla fechou a porta e se aproximou de Ricardo falando baixo. Ricardo, ontem, quando estava organizando seus documentos, encontrei algumas coisas estranhas. Extratos bancários que mostram movimentações que você não fez. Contratos assinados com sua assinatura, mas que você nunca viu. Ricardo ficou alerta. Onde estão esses documentos? Carla abriu uma gaveta e retirou várias folhas. Aqui. Olha só este extrato. Foi transferido muito dinheiro para uma conta que não é sua, logo depois do seu acidente. Ricardo analisou os documentos e sentiu o sangue gelar. Eram transferências milionárias feitas em seu nome, mas ele não se lembrava de ter autorizado nenhuma delas. Como você encontrou isso? Estava organizando seus papéis como você pediu, e percebi que algumas assinaturas pareciam diferentes das outras. Minha mãe trabalhou anos em um cartório. Ela sempre dizia que cada pessoa tem uma assinatura única, como uma impressão digital. Ricardo comparou as assinaturas. Carla estava certa. Algumas eram claramente falsificadas. Eles estão me roubando, Carla. Meus próprios sócios e minha esposa estão falsificando minha assinatura para roubar minha empresa. O que você vai fazer? Preciso de ajuda. Preciso de alguém em quem possa confiar para me ajudar a descobrir a extensão dessa traição. Eu vou ajudar você. Não sei muito sobre negócios, mas sei distinguir o certo do errado. Ricardo segurou as mãos de Carla, emocionado com sua lealdade. Carla, se eles descobrirem que você sabe disso, podem tentar fazer algo contra você. É perigoso. Eu não tenho medo. Se é para proteger você, eu enfrento qualquer perigo. Naquele momento, batidas impacientes na porta da biblioteca interromperam a conversa. Ricardo, pare com essa encenação e venha assinar os documentos. Era a voz de Fernando, claramente irritado. Já vamos.
Ricardo respondeu, guardando rapidamente os documentos comprometedores. Carla, esconda essas evidências em lugar seguro. Vou ter que fingir que vou cooperar, mas na verdade vou ganhar tempo para descobrir tudo. Eles voltaram para a sala, onde Fernando, Isabela e os advogados aguardavam impacientes. Decidiu cooperar? Isabela perguntou. Vou analisar os documentos com cuidado, mas primeiro quero entender melhor o que está acontecendo com minha empresa. Fernando trocou olhares nervosos com Isabela. Ricardo, como eu disse, não temos muito tempo. Os prazos são rígidos. Então me expliquem. Por que vocês não me procuraram antes para discutir essas decisões? Porque tudo está sendo decidido na minha ausência. Você estava no hospital recuperando-se. Não queríamos incomodá-lo com preocupações empresariais. Mas incomodar-me com papéis de divórcio, isso não foi problema? Isabela ficou sem resposta. Fernando tentou retomar o controle da situação. Ricardo, sei que está desconfiado, mas somos seus amigos mais próximos. Queremos apenas proteger seus interesses. Meus interesses ou os de vocês? A tensão na sala era palpável. Carla observava tudo em silêncio, mas Ricardo podia sentir seu apoio silencioso. Está bem, Ricardo disse finalmente. Vou assinar os documentos. Mas quero cópias de tudo. E quero que meu contador pessoal, Sr. Benedito, analise tudo também. Fernando pareceu nervoso. Sr. Benedito está indisponível no momento. Indisponível como? Ele teve alguns problemas de saúde. Está de licença médica. Ricardo franziu o senho. Sr. Benedito era um homem saudável e dedicado, que jamais se afastaria do trabalho sem motivo sério. Mais uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava. Então vou contratar outro contador para analisar tudo. Ricardo, isso vai atrasar tudo desnecessariamente. Isabela protestou. Não vou assinar nada sem uma segunda opinião. Esta é minha decisão final. Os advogados e Fernando trocaram olhares preocupados. Claramente, não esperavam resistência organizada da parte de Ricardo. Está bem, Fernando disse, tentando manter a calma, mas não podemos esperar muito tempo. Voltaremos na semana que vem. Depois que todos saíram, Ricardo se voltou para Carla, que havia ficado em silêncio durante toda a negociação. Você foi muito inteligente em guardar aqueles documentos, ele disse. Acho que acabamos de descobrir que a traição é muito maior do que imaginávamos. O que você acha que eles estão realmente planejando? Acho que querem me declarar incapaz, mentalmente, para assumir controle total dos meus bens. Os documentos que trouxeram provavelmente me tirariam qualquer poder sobre a empresa. Mas você pode provar que não é incapaz. Posso, mas eles têm advogados, dinheiro, influência. Eu tenho apenas a verdade. E tem a mim, Carla disse, aproximando-se e tocando seu ombro carinhosamente. Nós vamos descobrir tudo e provar que eles estão mentindo. Ricardo olhou para aquela mulher que havia se tornado seu anjo da guarda, sua única aliada em meio à tempestade de traições. Naquele momento percebeu que estava se apaixonando, não apenas por sua lealdade, mas por sua coragem, sua inteligência natural, sua capacidade de ver além das aparências. Carla, preciso lhe dizer algo importante. O que é? Eu me apaixonei por você. As palavras saíram simples, diretas, carregadas de uma sinceridade que pegou Carla de surpresa. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que havia acabado de ouvir. Ricardo, eu também me apaixonei por você, mas tenho medo de que esse amor seja impossível. Por que impossível? Porque você ainda está casado. Porque nossos mundos são diferentes, porque as pessoas vão dizer que sou uma aproveitadora. Ricardo segurou suas mãos com ternura. Carla, meu casamento com Isabela já estava morto há anos. Quanto ao resto, não me importo com o que as pessoas vão dizer, só me importo com o que nós sentimos. Lágrimas rolaram pelos olhos de Carla. Eu nunca imaginei que pudesse amar alguém desta forma. É assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Então vamos enfrentar isso juntos. Vamos descobrir a verdade sobre a traição, vamos lutar pelos meus direitos e vamos construir algo verdadeiro entre nós.
Carla se aproximou e, pela primeira vez, beijou Ricardo suavemente. Foi um beijo terno, cheio de promessas e esperanças. Um beijo que selou não apenas o amor entre eles, mas também uma parceria que seria testada de formas que ainda não podiam imaginar. Lá fora, nuvens escuras se formavam no céu, pressagiando uma tempestade que estava por vir. Mas dentro daquela casa, duas pessoas haviam encontrado luz uma na outra, e isso seria sua força para enfrentar tudo que estava por vir. A semana que se seguiu foi de investigação intensa. Ricardo havia contratado um advogado particular, Dr. Henrique Silveira, conhecido por sua honestidade e competência. Carla ajudava na organização de documentos, revelando uma capacidade analítica que surpreendia a todos. Ricardo, encontramos mais irregularidades, disse Dr. Henrique, entrando na biblioteca com uma pilha de documentos. As transferências bancárias somam quase 20 milhões. Eles praticamente esvaziaram suas contas principais. Carla, que estava sentada ao lado de Ricardo organizando papéis, ergueu os olhos do computador. E descobrimos algo mais grave ainda. Mostro para ele, Ricardo. Ricardo acenou positivamente. Dr. Henrique, Carla tem sido fundamental nesta investigação. Ela descobriu padrões que nem nós notamos. Carla abriu uma pasta e mostrou vários contratos. Olhe estas datas. Todos esses documentos foram assinados enquanto Ricardo estava em coma no hospital. Impossível ele ter assinado alguma coisa naquele período. O advogado analisou os papéis, sua expressão ficando cada vez mais grave. Isso é falsificação em série. Além de roubo, eles podem ser indiciados por fraude documental. Qual é o próximo passo? Ricardo perguntou. Vamos à polícia apresentar uma denúncia formal. Com essas evidências, podemos conseguir um mandado de busca e apreensão na empresa e nas residências dos envolvidos. Naquele momento, o som da campainha interrompeu a reunião. Carla foi atender e voltou com uma expressão preocupada. É o Fernando. Ele está acompanhado de várias pessoas, incluindo Isabela. Parecem agitados. Deixe-os entrar, Ricardo disse. É hora de confrontá-los com a verdade. Fernando entrou na biblioteca como um furacão, seguido por Isabela, 2 advogados e um homem que Ricardo não reconheceu. Ricardo, o que significa isso? Fernando brandiu alguns papéis. Soube que você contratou um advogado para investigar nossas ações. Isso é uma ofensa. A ofensa é vocês terem roubado minha empresa enquanto eu estava inconsciente. Roubado? Salvamos seus negócios da falência. Dr. Henrique se adiantou, mostrando os documentos organizados por Carla. Senhor Fernando, temos aqui evidências de falsificação de assinatura e transferências não autorizadas. O senhor pode explicar isso? Fernando empalideceu ao ver os documentos, mas tentou manter a compostura. Essas transferências foram necessárias para manter a empresa funcionando. Ricardo estava incapacitado. Alguém tinha que tomar decisões. Incapacitado? Ricardo se levantou na cadeira de rodas, sua voz carregada de indignação. Eu estava em coma, não morto. E mesmo assim vocês não tinham direito legal de falsificar minha assinatura. Isabela interveio, tentando uma abordagem diferente. Ricardo, querido, você não está pensando com clareza. Esse acidente afetou sua capacidade de julgamento. Nós estávamos apenas protegendo seus interesses. Carla não conseguiu se conter. Protegendo os interesses dele, roubando o dinheiro dele? Que tipo de proteção é essa? O homem desconhecido que acompanhava o grupo se adiantou. Sou o Dr. Mário Tavares, psiquiatra. Fui chamado para avaliar o estado mental do Sr. Ricardo. Ricardo olhou para aquele homem com desconfiança. Eu não solicitei nenhuma avaliação psiquiátrica. Sua família solicitou, preocupada com algumas decisões recentes. Por exemplo, sua proximidade inadequada com uma empregada doméstica. A insinuação era clara e ofensiva. Carla se sentiu encolher, mas Ricardo explodiu de indignação. Minha vida pessoal não é assunto de ninguém.
E Carla é a única pessoa que demonstrou lealdade genuína em toda essa situação. Senhor Ricardo, o psiquiatra continuou, relacionamentos desenvolvidos em situações de vulnerabilidade emocional podem indicar confusão mental. É comum em pacientes que sofreram traumas. Dr. Henrique interveio. Dr. Tavares, com que autoridade legal o senhor está fazendo essa avaliação? Há algum mandado judicial? A família do paciente tem o direito de solicitar avaliação em casos de suspeita de incapacidade mental. A família? Ricardo riu amargamente. Que família? A esposa que me abandonou no hospital e está pedindo divórcio? Os filhos que não apareceram uma única vez para me visitar? O sócio que está roubando minha empresa? Fernando tentou retomar o controle da situação. Ricardo, pare com essa paranoia. Ninguém está roubando nada. Estamos tentando salvar o que resta dos seus negócios. Então me expliquem isto. Carla disse corajosamente mostrando os extratos bancários. Por que 20 milhões foram transferidos para contas pessoais de vocês? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fernando e Isabela trocaram olhares nervosos, claramente não esperando que Carla tivesse descoberto detalhes tão específicos. Essas transferências foram temporárias, Fernando gaguejou, para proteger o dinheiro de possíveis credores. Protegerem contas pessoais de vocês, Dr. Henrique questionou. Isso não faz sentido legal algum. Isabela mudou de tática, partindo para o ataque emocional. Ricardo, você está deixando uma empregada manipular você contra a sua própria família. Isso não é normal. O que não é normal, Carla respondeu com firmeza, é uma esposa abandonar o marido no hospital e depois voltar apenas para roubar seus bens. Como você ousa falar assim comigo? Eu ouso, porque alguém precisa defender quem realmente merece ser defendido. Ricardo observava Carla com admiração crescente. Aquela mulher que semanas atrás ele via apenas como uma funcionária eficiente estava se revelando uma guerreira corajosa, disposta a enfrentar qualquer adversário para protegê-lo. Chega, disse o psiquiatra. Senhor Ricardo, preciso que venha comigo para uma avaliação completa. Há indícios claros de que sua capacidade de julgamento está comprometida. Eu não vou a lugar algum. Ricardo respondeu firmemente. Se necessário, podemos solicitar uma internação compulsória. Dr. Henrique se levantou, indignado. Dr. Tavares, isso é uma ameaça ilegal. Meu cliente está perfeitamente lúcido e tem direito de recusar qualquer tratamento. Não quando há suspeita de incapacidade mental que coloca em risco o patrimônio familiar. Naquele momento, a campainha tocou novamente. Carla foi atender e voltou acompanhada de um homem idoso de cabelos brancos. Senhor Benedito! Ricardo exclamou surpreso ao ver seu contador pessoal que supostamente estava de licença médica. Ricardo, meu jovem, vim assim que soube o que estava acontecendo. O contador olhou ao redor da sala, reconhecendo Fernando e Isabela. Estes dois me procuraram semanas atrás, tentando me convencer a falsificar documentos. Quando recusei, começaram a espalhar que eu estava doente. A revelação caiu como uma bomba na sala. Fernando tentou protestar, mas Sr. Benedito continuou. Trouxe comigo cópias de todos os documentos originais da empresa, incluindo as atas das reuniões onde vocês planejaram assumir controle dos bens do Ricardo durante sua internação. Dr. Henrique sorriu, percebendo que o jogo havia virado completamente. Senhor Benedito, essas evidências podem ser usadas em processo criminal? Certamente. Inclusive gravei algumas conversas onde eles confessaram o plano de declarar Ricardo mentalmente incapaz para assumir controle total da empresa. Fernando e Isabela perceberam que estavam encurralados. O psiquiatra, claramente constrangido por estar envolvido em algo fraudulento, tentou se retirar discretamente. Aonde o senhor vai, Dr. Tavares? Ricardo perguntou. Não quer mais fazer sua avaliação psiquiátrica? Houve um mal-entendido.
Não tenho mais interesse em prosseguir com o caso. Claro que não, Carla disse ironicamente. É difícil diagnosticar loucura em quem está perfeitamente são. Isabela, percebendo que a situação estava perdida, partiu para o desespero. Ricardo, eu sou sua esposa há 15 anos. Como você pode acreditar mais nessa empregada do que em mim? 15 anos em que você me traiu, me mentiu e agora tentou me roubar. Carla me conhece há poucos meses, mas me conhece melhor que você me conheceu em todos esses anos. Você vai se arrepender dessa escolha. A única coisa de que me arrependo é ter levado tanto tempo para perceber quem são vocês realmente. Fernando fez uma última tentativa. Ricardo, ainda somos sócios. Podemos resolver isso amigavelmente. Éramos sócios. A partir de agora, vocês são apenas criminosos que vão responder na justiça por seus atos. Doutor Henrique se dirigiu ao grupo com autoridade. Senhores, sugiro que se retirem agora. Amanhã de manhã estaremos na delegacia registrando queixa formal por falsificação, apropriação indébita e tentativa de fraude. Derrotados e expostos, Fernando, Isabela e o psiquiatra saíram da casa sem dizer mais nada. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz emocionada de Ricardo. Senhor Benedito, como posso agradecer sua lealdade? Ricardo, eu trabalho com você há 10 anos. Vi você crescer como empresário e como pessoa. Jamais permitiria que aproveitadores destruíssem o que você construiu com tanto esforço. E você, Carla? Ricardo se virou para ela, seus olhos brilhando de emoção. Você salvou tudo. Sem sua inteligência e coragem, eles teriam conseguido roubar tudo. Carla se aproximou, tocando carinhosamente o rosto de Ricardo. Nós salvamos tudo. Juntos. E vamos continuar juntos, construindo algo novo e verdadeiro. Dr. Henrique observava a cena com um sorriso. Senhor Ricardo, em todos os meus anos de advocacia, raramente vi uma parceria tão sólida quanto a de vocês. Acho que sua empresa está em excelentes mãos. Naquele momento, Ricardo percebeu que havia ganho mais do que recuperado seus bens. Havia encontrado uma companheira verdadeira, alguém que o amava pelo que era, não pelo que possuía. Alguém disposta a lutar ao seu lado, não apenas pelos bens materiais, mas pelos valores que realmente importam. Carla, quero fazer uma proposta para você. Que proposta? Quero que seja minha sócia na empresa. Você provou ter mais visão para negócios e mais integridade que qualquer pessoa que eu conheço. Carla ficou sem palavras, lágrimas rolando por seu rosto. Ricardo, eu não entendo nada de empresas. Você entende de pessoas, de lealdade, de justiça. E principalmente você me entende. É tudo o que preciso em uma sócia. Senhor Benedito sorriu, aprovando a decisão. Ricardo, acho que você nunca fez uma escolha melhor em toda a sua carreira empresarial. Naquela tarde, enquanto organizavam os documentos para o processo legal, Ricardo e Carla planejavam não apenas a recuperação da empresa, mas um futuro construído sobre bases sólidas de amor, confiança e valores genuínos. A tempestade havia passado, revelando um céu claro e cheio de possibilidades. Duas pessoas que se encontraram nas circunstâncias mais improváveis haviam descoberto que juntas eram mais fortes que qualquer adversidade. Meses se passaram desde que a verdade havia sido revelada e a justiça finalmente prevaleceu. A Corporação Mendoza, agora sob a liderança conjunta de Ricardo e Carla, florescia de uma forma que jamais havia florescido antes. O que antes era apenas um império empresarial baseado em lucros, transformara-se em uma empresa com propósito, focada em responsabilidade social e valorização humana. Carla estava em sua nova sala, revisando projetos sociais que a empresa desenvolveria. Ela havia se matriculado em um curso de administração empresarial e surpreendia a todos com sua capacidade natural para liderança e visão estratégica.
Ricardo observava-a da porta, admirando a transformação daquela mulher que havia descoberto em si mesma uma força que nem sabia possuir. Concentrada em algo importante, ele perguntou, entrando na sala com um sorriso. Carla ergueu os olhos dos documentos, seu rosto iluminando-se ao vê-lo. Estou finalizando o projeto do Centro Comunitário Esperança. Vai oferecer educação profissional gratuita para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Esperança, como o nome da sua mãe? Exatamente. Ela sempre dizia que a educação é a única coisa que ninguém pode tirar de uma pessoa. Quero dar essa oportunidade para quem mais precisa. Ricardo se aproximou, observando os planos detalhados que Carla havia desenvolvido. Você se tornou uma empresária excepcional, sabia? Aprendi com o melhor, ela respondeu, tocando carinhosamente a mão dele. E principalmente, aprendi que o dinheiro só tem valor quando usado para fazer a diferença na vida das pessoas. Naquele momento, a secretária bateu na porta. Senhor Ricardo, Dona Carla, chegaram alguns visitantes que gostariam de falar com vocês. Quem são? Ricardo perguntou. Fernando e Isabela estão acompanhados de advogados. O clima na sala mudou instantaneamente. Carla e Ricardo trocaram olhares, sabendo que aquela visita não traria boas notícias. Mande-os entrar, Ricardo disse, preparando-se para mais uma batalha. Fernando entrou primeiro, visivelmente abatido. Seus trajes caros haviam sido substituídos por roupas simples, e sua postura arrogante deu lugar a uma humildade forçada. Isabela o seguiu, também muito diferente da mulher altiva que costumava ser. Os meses de processo judicial e a perda da maior parte de seus bens haviam deixado marcas visíveis em ambos. Ricardo, Carla, Fernando começou, sua voz hesitante. Viemos aqui para uma última tentativa de acordo. Acordo? Carla se levantou, sua postura firme. Que tipo de acordo? Isabela se adiantou, claramente ensaiada. Ricardo, eu sei que cometi erros graves, mas fomos casados por 15 anos. Isso deve significar alguma coisa. Significou, Ricardo respondeu calmamente, significou 15 anos de uma vida baseada em mentiras. Eu estava confusa, perdida. O dinheiro, o poder, me fizeram esquecer o que realmente importava. Carla observava Isabela com uma mistura de pena e desconfiança. E o que realmente importa, na sua opinião? A família, o amor verdadeiro, as coisas que o dinheiro não pode comprar. Fernando interveio, tentando um tom mais dramático. Ricardo, amigo, nós crescemos juntos. Construímos essa empresa lado a lado. Não posso acreditar que vai destruir nossa amizade por causa de alguns mal-entendidos. Mal-entendidos? Ricardo riu amargamente. Vocês falsificaram minha assinatura, roubaram 20 milhões, tentaram me declarar mentalmente incapaz. Isso não são mal-entendidos, são crimes. O advogado que acompanhava Fernando se adiantou. Senhor Ricardo, meus clientes estão dispostos a devolver todo o dinheiro restante e assinar uma confissão completa, desde que não haja prisão. E por que eu deveria aceitar isso? Isabela começou a chorar, lágrimas que pareciam genuínas desta vez. Porque você sempre foi um homem bom, Ricardo. Mesmo quando eu não merecia, você foi gentil comigo. Estou pedindo sua misericórdia. Carla observou Ricardo, vendo a luta interna que se travava em seu coração. Ela conhecia sua bondade natural, sabia que ele estava genuinamente dividido entre a justiça e a compaixão. Ricardo, ela disse suavemente, posso dar minha opinião? Sempre. Carla se dirigiu a Fernando e Isabela, sua voz firme, mas não cruel. Vocês machucaram profundamente alguém que eu amo. Tentaram destruir um homem bom nos momentos mais difíceis da vida dele, mas... Ela fez uma pausa, olhando para Ricardo. Mas aprendi que a vingança não constrói nada. E Ricardo me ensinou que às vezes a maior vitória é saber perdoar. Fernando olhou para ela com surpresa. Você está dizendo que devemos ser perdoados? Estou dizendo que o perdão não é para vocês, é para nós.
para que possamos seguir em frente sem o peso do ódio. Ricardo segurou a mão de Carla, emocionado com sua sabedoria. Carla tem razão. Vocês vão devolver todo o dinheiro, vão assinar confissão completa e vão cumprir serviços comunitários por 2 anos. E a prisão? O advogado perguntou. Não haverá prisão desde que cumpram rigorosamente o acordo. Mas se houver qualquer descumprimento, o processo criminal será reaberto imediatamente. Isabela desabou em lágrimas de alívio. Obrigada, Ricardo. Obrigada por sua generosidade. Não me agradeçam. Agradeçam a Carla. Foi ela quem me ensinou que a verdadeira força está em perdoar, não em se vingar. Fernando estendeu a mão para Ricardo. Amigo, como posso um dia reconquistar sua confiança? Você não pode, Ricardo respondeu honestamente. Confiança, uma vez quebrada desta forma, não se reconstrói. Mas pode encontrar sua redenção ajudando outras pessoas, como nós estamos fazendo. Após a saída de Fernando e Isabela, Carla e Ricardo ficaram sozinhos na sala, processando o que havia acabado de acontecer. Você tem certeza de que fizemos a coisa certa? Ricardo perguntou. Tenho certeza de que fizemos a coisa que nos permitirá dormir em paz todas as noites. Carla respondeu. E principalmente fizemos a coisa que sua bondade natural pedia. Ricardo a puxou para seus braços, beijando-a ternamente. Como eu fui sortudo em encontrar você. Nós dois fomos sortudos. Eu encontrei alguém que me fez descobrir quem eu realmente poderia ser. Naquele momento, a secretária bateu novamente na porta. Senhor Ricardo, Dona Carla, há mais visitantes. Desta vez são Rodrigo e Marina. Os filhos de Ricardo, que haviam estado ausentes durante toda a crise, finalmente apareceram. Entraram na sala com ar constrangido, claramente envergonhados por sua ausência nos momentos difíceis. Pai, Rodrigo começou, sua voz carregada de remorso. Soubemos de tudo o que aconteceu e soubemos como não estivemos presentes quando você mais precisou. Marina se aproximou, lágrimas nos olhos. Papai, me perdoa. Eu estava tão focada na minha vida na Europa que não percebi o que estava acontecendo aqui. Quando soube da traição da mamãe e do Fernando, me senti envergonhada. Ricardo olhou para seus filhos, vendo neles uma maturidade que não estava lá antes. A adversidade havia forçado todos a crescer. Filhos, vocês são jovens. É natural que estejam focados em suas próprias vidas. Não os culpo por isso. Mas deveríamos ter estado aqui, Rodrigo insistiu. E queremos conhecer melhor Carla. Soubemos que ela foi fundamental para salvar tudo. Carla se sentiu nervosa. Encontrar os filhos de Ricardo era um passo importante no relacionamento deles. E ela não sabia como seria recebida. Carla, Marina se dirigiu a ela diretamente. Quero que saiba que sou grata por tudo que você fez pelo meu pai. Ele parece mais feliz do que eu o via há anos. É verdade, Rodrigo concordou. Papai, você tem um brilho no olhar que não tinha antes. Ricardo sorriu, tocado pela observação dos filhos. Carla me ensinou a ver a vida com outros olhos. Me ensinou que riqueza verdadeira não está no que possuímos, mas nas pessoas que amamos e que nos amam de volta. Queremos fazer parte da nova fase da sua vida, pai, e queremos contribuir para os projetos sociais da empresa. Carla se emocionou com a receptividade dos jovens. Seria maravilhoso ter vocês conosco. Há muito trabalho a ser feito. Semanas depois, a transformação estava completa. A empresa não apenas havia se recuperado financeiramente, mas havia se tornado um exemplo de responsabilidade social. O Centro Comunitário Esperança estava sendo construído, oferecendo cursos profissionalizantes, creche para mães trabalhadoras e atendimento médico gratuito para a comunidade. Carla havia se formado em administração e provado ser uma líder nata. Rodrigo havia voltado definitivamente para o Brasil para trabalhar na empresa, especializando-se na área de tecnologia social. Marina estava concluindo seus estudos na Europa, mas já planejava voltar para contribuir com projetos de educação.
Dona Esperança visitava regularmente a empresa, orgulhosa de ver sua filha transformada em uma executiva respeitada e admirada. Senhor Benedito continuava como contador, mas agora também era conselheiro estratégico, sua experiência e honestidade sendo valorizadas como nunca. Numa tarde especial, Ricardo convocou uma reunião com todos os funcionários da empresa no auditório principal. Carla estava ao seu lado, sem saber exatamente o que ele pretendia. Colaboradores da Corporação Mendoza, Ricardo começou. Há alguns meses, esta empresa passou por uma crise que poderia ter destruído tudo o que construímos ao longo dos anos. Mas descobrimos algo importante. Uma empresa só é verdadeiramente forte quando é construída sobre valores sólidos. Ele fez uma pausa, olhando para Carla com amor e admiração. Descobrimos que liderança verdadeira vem daqueles que servem, não daqueles que apenas mandam. Descobrimos que inteligência não está apenas nos diplomas, mas na sabedoria do coração. Carla começou a perceber onde ele queria chegar e sentiu seu coração acelerar. Por isso, Ricardo continuou, quero anunciar oficialmente que Carla deixa de ser apenas minha sócia para se tornar presidente executiva da Corporação Mendoza. O auditório explodiu em aplausos. Carla ficou sem palavras, lágrimas rolando por seu rosto. Era uma promoção que jamais sonhou receber, um reconhecimento que ia muito além de suas expectativas mais otimistas. Ricardo, Ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Há mais uma coisa, ele disse, descendo da cadeira de rodas com a ajuda das muletas que havia aprendido a usar. Com grande esforço, ajoelhou-se no chão e retirou uma pequena caixa do bolso. Carla, você me salvou de uma forma que vai muito além dos negócios. Você salvou minha alma, meu coração, minha capacidade de amar e confiar. Quer se casar comigo? O silêncio no auditório foi quebrado pelos soluços emocionados de Carla. Dona Esperança, que estava na plateia, chorava de felicidade. Rodrigo e Marina aplaudiam entusiasmados. Sim, Carla respondeu entre lágrimas. 1000 vezes sim. O beijo que se seguiu foi acompanhado pela ovação mais calorosa que aquele auditório já havia presenciado. Era o coroamento de uma história de amor que havia nascido na adversidade e florescido na superação. Meses depois, o casamento foi celebrado na sede do Centro Comunitário Esperança, já inaugurado e funcionando plenamente. Foi uma cerimônia simples, mas repleta de significado. Estavam presentes funcionários da empresa, pessoas da comunidade beneficiadas pelos projetos sociais e familiares de ambos. Fernando e Isabela não estiveram presentes, mas enviaram uma carta de felicitações, relatando como estavam reconstruindo suas vidas através do trabalho comunitário. Durante a cerimônia, Dona Esperança foi quem entregou Carla ao altar. Minha filha, ela sussurrou. Sua avó estaria orgulhosa. Você provou que o amor verdadeiro e a bondade sempre vencem no final. E quando o celebrante perguntou se Ricardo aceitava Carla como esposa, sua resposta ecoou por todo o salão. Aceito e prometo amá-la e respeitá-la não apenas pelo que ela fez por mim, mas pelo que ela é, a mulher mais corajosa, inteligente e bondosa que já conheci. A resposta de Carla foi igualmente emocionante. Aceito e prometo estar ao seu lado nas vitórias e derrotas, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, porque aprendi que o amor verdadeiro não conhece limitações. Ao final da cerimônia, enquanto os convidados celebravam, Ricardo e Carla se afastaram por alguns minutos para contemplar o centro comunitário funcionando plenamente. Crianças brincavam no parque, jovens assistiam aulas profissionalizantes, idosos participavam de atividades de convivência. Conseguimos, Carla disse, encostando a cabeça no ombro de Ricardo. Transformamos toda aquela dor em algo bonito e útil. Nós conseguimos, ele a corrigiu, e isto é apenas o começo. Temos uma vida inteira pela frente para fazer ainda mais. Ricardo, posso te contar um segredo?
Claro, quando eu era pequena, minha avó costumava me contar histórias de princesas que eram salvas por príncipes. Eu nunca acreditei nessas histórias. E por quê? Porque achava que as princesas deveriam ser fortes o suficiente para se salvarem sozinhas. Ricardo riu, beijando sua testa carinhosamente. E você estava certa. Você não precisou ser salva. Na verdade, foi você quem me salvou. Não, Carla sorriu. Nós nos salvamos mutuamente, e essa é a história de amor mais bonita que existe, quando duas pessoas se ajudam a se tornarem as melhores versões de si mesmas. Naquele momento, enquanto o sol se punha atrás dos edifícios da cidade, Ricardo e Carla souberam que haviam encontrado algo mais valioso que qualquer fortuna. Haviam encontrado um amor construído sobre bases sólidas de respeito, admiração, companheirismo e valores compartilhados. A empresa continuou crescendo, mas sempre mantendo seu foco social. O Centro Comunitário Esperança se tornou modelo para outras iniciativas pelo país. Ricardo recuperou parcialmente os movimentos das pernas através de tratamentos inovadores, mas mesmo quando ainda dependia da cadeira de rodas, jamais se sentiu limitado. Carla se tornou uma das empresárias mais respeitadas do país, palestrando sobre liderança humanizada e responsabilidade social. Sua história inspirava milhares de pessoas que acreditavam que seus sonhos eram impossíveis. E assim, uma história que começou com uma tragédia, terminou com uma redenção completa, provando que às vezes é necessário perder tudo para descobrir o que realmente vale a pena. Que o amor verdadeiro surge nos momentos mais inesperados. E que a maior riqueza de uma pessoa não está no que ela possui, mas no bem que consegue fazer para o mundo. Ricardo e Carla construíram não apenas uma nova vida juntos, mas um legado de esperança que inspiraria gerações futuras, porque no final descobriram que a vida mais plena é aquela vivida em serviço ao próximo, com amor no coração e propósito na alma.